Em 1984, um policial impetuoso de Detroit chamado Axel Foley estourou nas telonas, trazendo consigo uma mistura de irreverência, sagacidade e esperteza de rua, que cativou o público em todo o mundo. Beverly Hills Cop, dirigido por Martin Brest e estrelado por Eddie Murphy no papel principal, não só se tornou um sucesso de bilheteria, como também deixou uma marca perdurável na cultura pop. Como o filme comemora seu 40º aniversário, vale a pena revisitar o que o tornou uma obra tão seminal no gênero de comédia de ação. Sinopse. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte da nossa comunidade cinéfila. A história segue Axel Foley, Eddie Murphy, um detetive astuto e falador da polícia de Detroit, que viaja para Beverly Hills, Califórnia, após o assassinato de um amigo de infância. Desafiando as autoridades locais, Foley embarca em uma investigação não autorizada para descobrir a verdade por trás do assassinato. Com seu estilo único e senso de humor afiado, Foley enfrenta situações hilariantes enquanto desvenda um intrincado esquema criminoso. Ao longo do caminho, ele encontra aliados improváveis e inimigos formidáveis, levando a uma série de eventos cheios de ação e risadas. It seems painfully obvious you haven't the slightest idea who you're dealing with. Nos bastidores. Well, the art gallery wasn't an art gallery at all. It happened to be a shoe store on Wilshire Boulevard, just a quarter of a mile east of Rodeo Drive. The interior was really slick and looked great for an art gallery. You know, high ceilings, large overhanging cornices and whatnot that were stepped and very modern. O texto descreve a evolução do roteiro do filme Beverly Hills Cop, desde sua concepção inicial em 1977 até a seleção final do elenco. Inicialmente proposto por Don Simpson, da Paramount Pictures, o filme tinha como base um policial de East Los Angeles que se muda para Beverly Hills. Após várias tentativas, o roteiro original de Danilo Bach foi abandonado, mas ressurgiu com potencial após o sucesso de Flashdance. Com Daniel Petrie Jr. revisando o roteiro e introduzindo uma abordagem humorística, o filme ganhou forma, agora com o protagonista chamado Axel Foley, de Detroit. Após várias reviravoltas e a saída de Mickey Rourke e Sylvester Stallone do projeto, Eddie Murphy foi escolhido como protagonista, resultando em novas revisões no roteiro. Vários outros atores como Richard Pryor, Al Pacino e James Caan foram considerados para o papel de Axel Foley antes da escolha final de Murphy. Em sua essência, Beverly Hills Cop é uma história clássica de peixe fora d'água. Foley, interpretado com carisma sem esforço por Murphy, se vê fora de seu elemento quando viaja das ruas arenosas de Detroit para os elegantes arredores ensolarados de Beverly Hills. A colisão de culturas prepara o terreno para uma série de encontros hilários e muitas vezes cheios de ação enquanto Foley navega pelo terreno desconhecido enquanto persegue os assassinos de seu melhor amigo. Um dos maiores pontos fortes do filme está na atuação de Murphy. Recém-saído de seu sucesso no Saturday Night Live e no circuito de stand-up comedy, Murphy imbui Foley com uma combinação de charme, conhecimento de rua e inteligência rápida, seja trocando farpas com policiais de Beverly Hills ou enganando criminosos implacáveis. A presença magnética de Murphy carrega o filme do início ao fim.
Além da virada de estrela de Murphy, Beverly Hills Cop se beneficia de um roteiro afiado de Daniel Petrie Jr. e um elenco de apoio memorável que inclui o juiz Reinhold como o tenso detetive Billy Rosewood e John Ashton como o rude, mas adorável sargento detetive John Taggart. Juntos, eles formam um improvável trio de parceiros de combate ao crime, cuja química eleva o material além da fórmula típica do buddy cop. No entanto, talvez o legado mais duradouro do filme seja sua trilha sonora. Com sucessos icônicos como Axel F., de Harold Faltermeyer, e The Heat Is On, de Glenn Frey, a música de Beverly Hills Cop se tornou sinônimo dos anos 1980 e ajudou a impulsionar o filme a patamares ainda maiores de popularidade. Décadas depois, essas músicas continuam a evocar sentimentos de nostalgia e emoção para os fãs do filme. Mas Beverly Hills Cop é mais do que apenas uma relíquia de seu tempo. É um clássico atemporal que continua a ressoar com o público hoje. Sua mistura de ação, comédia e coração influenciou inúmeros filmes nos anos desde seu lançamento, e a interpretação de Eddie Murphy de Axel Foley continua sendo um dos personagens mais icônicos da história do cinema. As soon as the camera was on, Eddie just transformed. He had the self-assurance of an actor twice his age. Eddie's a funny guy, and he changed things around, and he's a very talented kid. Eddie and I became kind of friends. You have to, in order to have that kind of repartee and to, work that quickly and in a really different way than I'd ever worked. You had to like each other. I remember you used to drive that crappy blue Chevy Nova. What are you driving now? Same crappy blue Chevy Nova. Crítica. O início da série de filmes Beverly Hills Cop marcou o início da ascensão internacional de Murphy, recebendo o prêmio People's Choice Award como filme favorito e sendo nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical, além do Oscar de melhor roteiro original em 1985. Com um orçamento em torno de 15 milhões e uma arrecadação mundial de mais de 316 milhões, o filme foi um sucesso crítico e comercial. O filme também se destacou como a produção de maior sucesso lançada em 1984 nos Estados Unidos. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 83%, com base em 52 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 82%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 66 com base em 11 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 8.4. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 7,4 de 10. Curiosidades. 1. No primeiro script escrito por Bach, o filme tinha o título de Beverly Drive e focalizava um policial chamado Ellie Axel, originário de Pittsburgh. 2. A maior parte das piadas no filme foi improvisada por Eddie Murphy, John Ashton e Judge Reinhold. Durante as gravações, muitas tomadas foram interrompidas devido aos risos dos membros do elenco, incluindo atores e o diretor. 3. A camiseta usada por Axel Foley é da Mumford, uma escola na região de Detroit que um dos cineastas frequentou. Após o lançamento do filme, a escola recebeu pedidos de clientes de todo o mundo. 4. O filme foi incluído na lista de 2.000 dos 100 filmes americanos mais engraçados do American Film Institute. 5. Originalmente, o papel de Michael Tandino seria o de irmão de Sylvester Stallone, com o personagem de Jenny Summers como seu interesse romântico. 6. Num dos primeiros rascunhos escritos por Stallone, Billy Rosewood foi nomeado como Siddons e foi eliminado no meio do roteiro devido a uma cena de ação considerada muito cara para a Paramount produzir.
Stallone incorporou algumas de suas ideias no roteiro de Stallone Cobra. 7. Sylvester Stallone abandonou o projeto porque acreditava que o público não o aceitaria como um policial ingênuo e inexperiente em Beverly Hills. Além disso, ele discordava da inclusão de elementos cômicos no filme e não se sentia adequado para esse tipo de papel. 8. Devido à falta de acesso à sede da polícia de Beverly Hills, Martin Brest e sua equipe construíram um cenário que representava o oposto do Departamento de Polícia de Detroit, apresentando-se como uma segurança privada para os residentes ricos. 9. Os executivos da Paramount ficaram tão impressionados com o filme que concordaram em produzir uma sequência imediatamente após a primeira exibição privada do filme completo. 10. Na trama, o Departamento de Polícia de Los Angeles utiliza um sistema de rastreamento por satélite para localizar Foley e Rosewood. Na época, essa tecnologia foi inventada para avançar na história, sendo um precursor dos modernos sistemas de posicionamento global, GPS. 11. O filme foi selecionado para fazer parte dos 1001 filmes que você deve ver antes de morrer, compilado por Steven Schneider. Tá aí, um filme muito bom para se assistir, tem ação e é engraçado, sem precisar ser apelativo. Um Tira da Pesada é um clássico dos anos 80 e 90. É um tipo de filme difícil de se encontrar hoje em dia, recomendo. A nota do canal vai ser 7. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever. E pessoal, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Abraço galera, fiquem com Deus e até a próxima.